Meus queridos, graça e paz para todos. Hoje nós vamos passar aqui no Evangelho de João, capítulo número 1. Vamos falar um pouco sobre o verbo. Quem é esse verbo? Sabemos que o verbo é Jesus. Ele é a palavra, né? A palavra viva e esteve entre nós. Vai dizer assim, no capítulo 1, no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Versículo 14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém, queridos? Então, quando nós falamos aqui o verbo, quando a gente começa a ler aqui esse evangelho, que João vai falar sobre o verbo divino, né? Nós podemos entender que o verbo é a palavra de Deus, né? As nossas palavras, elas revelam quem nós somos. Aquilo que sai de dentro de nós, o som que sai de dentro de nós. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós planejamos, isso sai da nossa boca, em forma de som, em forma de palavras. Então é por isso que aqui nesse evangelho nós vamos encontrar aqui João, né, nos explicando e falando que Jesus, ele é o verbo de Deus. Esteve entre nós, ele é o próprio Deus, porque ele é a palavra que sai da boca de Deus. Ele é o som que veio nos revelar o que estava no coração de Deus, não é mesmo? Então, Jesus Cristo, ele é o verbo de Deus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 9, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se nós olhamos para Jesus, nós vamos conhecer a Deus, nós vamos conhecer ao Pai, tá certo? Então, Jesus, ele é o verbo eterno no versículo 1 e versículo 2. Aqui, João também vai nos deixar bem esclarecido, né? Existia desde o princípio, ele já existia desde o princípio. A palavra eterno significa que não tem início e não tem fim, ele já existia, né? Porque ele é o próprio Deus. Deus tem o atributo da eternidade, certo? Então Jesus Cristo, ele é o verbo eterno, já existia desde o princípio, não por ter um princípio como criatura, mas por ser eterno, ele é eterno. Ele não tem início, ele não tem fim. Ele é Deus, ele estava com Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele vai dizer também no capítulo 8, versículo 58. Mas Jesus Cristo também é o verbo criador. Ele é o verbo criador. Ele criou todas as coisas, né? Tudo foi criado por intermédio dele. Aqui no versículo número 3 vai dizer pra gente, né? Então, sem dúvida, existe aí um paralelo entre João capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante, né? Nós podemos fazer esse paralelo, essa conexão do capítulo 1, versículo 1 de João, do Evangelho de João, e Gênesis, que é o primeiro livro ali que está na Bíblia Sagrada, né? Então nós vamos falar sobre a nova criação, né? E o antigo ou a antiga criação, certo? Então em Gênesis nós falamos sobre a antiga criação, como tudo foi criado, mas aqui em João nós falamos sobre a nova criatura. Então da mesma forma que Deus criou, né, toda a sua criação com a palavra, com o verbo, né? Agora a palavra viva está entre nós. Jesus, ele é essa palavra viva, que habitou entre nós, andou no nosso meio, né? É o próprio Deus que se encarnou em um homem, se materializou. Então Jesus, ele é o verbo de Deus encarnado, ele é a palavra, o som que saiu da boca de Deus encarnado em um homem. Jesus, ele recebeu o Cristo de Deus, né? Esse verbo eterno, que é o próprio Deus. Certo? Então, e nós vamos agora, da mesma forma, repetir esse processo da criação, só que como uma nova criatura, né? Eis que tudo novo se fez. Então, em Jesus, tudo se torna novo. Né? Agora ele vai recriar, né? Agora virá uma nova geração, uma nova raça de seres humanos, né? Onde nós vamos habitar o próprio Deus em nós. Então, Jesus, ele era um homem, 100% homem, mas Deus habitava dentro dele. Então, ele, por ele ser o primogênito, ser o Cristo de Deus, ele também era 100% Deus. Mas a divindade de Deus estava escondida atrás da humanidade de Cristo, de Jesus. Tá? Então, ele era o próprio Deus, mas essa divindade de Deus estava escondida atrás da humanidade, porque Deus queria revelar a sua pessoa. Deus não queria revelar ali a sua glória, a sua divindade, mesmo ele sendo Deus. Ele se esvaziou da sua glória. Então, ele veio como um homem, como servo, ele tomou forma de servo, de homem, tá? Para vir relacionar com a gente, né? Para vir também ser um representante legal, né? De todo aquele que crê nele. Ele se tornou nosso representante. Então por isso que ele se fez carne, tá? O verbo se tornou carne,
O verbo é o próprio Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que agora se torna carne, se torna homem, né? Então, ele é o verbo criador. E agora, através de Jesus, nós somos nova criatura, tá? Então, se lá em Gênesis você vai ler lá assim, né? E disse Deus, haja luz, esse haja é o verbo, né? Então tudo foi criado pelo haja, pelo som, pela palavra. E agora nós estamos sendo gerados em Cristo através da palavra também, do evangelho, né? Poderoso, que salva a nossa vida e nos dá a vida eterna. Então Jesus também, ele é o verbo criador, ele é o verbo eterno e é o verbo criador. Então nós podemos fazer esse paralelo aí entre a antiga criação e a nova criação. Então, todo aquele que nele creu, né, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Versículo 12. Todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós somos ali recriados em Cristo, fomos gerados em Cristo, porque nós cremos nele. Então, a partir dele, começa o Gênesis em nossa vida, né? Essa criação. Então, nós temos uma nova chance de recomeçar através de Jesus. Tá bom, meus queridos? E para a gente poder encerrar esse ponto aqui, Jesus Cristo, ele é o verbo encarnado, como eu disse para vocês. Quando ele ministrou na terra, Jesus não era um fantasma, nem um espírito, né? Ele estava em carne e osso. Então ele veio verdadeiramente sobre essa terra, né? Deus esteve entre nós, ali em Jesus Cristo. Habitou ali na carne de Jesus Cristo, né? E a partir do momento que nós temos essa aliança com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, nós também nos tornamos morada de Deus. Certo? Então Deus também vai habitar em nós. Nós também nos tornamos templo do Espírito Santo, viu? Então, é por isso que nós precisamos de acreditar que ele veio em carne. Era o próprio Deus que estava ali, mas Deus estava por detrás da natureza humana de Jesus. Então ele era carne, ele também sentia fome, né? Ele sentia sede também, ele tinha cansaço físico como nós. E isso é maravilhoso, porque a gente começa a refletir sobre isso, que Deus, ele veio entender as nossas fragilidades, né? Ele veio sentir na pele, isso é compaixão, né? Jesus se movia de íntima compaixão, tá certo, meus queridos? Então, por isso que Deus, ele veio ali em carne, né? O verbo se tornou carne, é porque Deus, ele queria sentir o que nós sentimos. Isso é a justiça de Deus. Então, talvez você pense, eu vivo uma injustiça, eu sofro demais. Deus, ele sabe, ele conhece o seu sofrimento. Então, é maravilhoso a gente iniciar esse evangelho já olhando, né, com esse olhar desta humanidade de Deus, que Deus se tornou humano, ele sendo Deus, ele tomou forma de homem, né? Então esse é o Cristo, o verbo que se tornou carne. E ele veio aqui quebrar esse silêncio. Estávamos afastados de Deus, estávamos longe de Deus, havia um abismo que nos separava. Estávamos perdidos nas trevas, surdos, cegos, mas ele veio para abrir os nossos ouvidos. Ele veio fazer com que a gente ouvisse o som que sai da boca de Deus. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando nós lemos a palavra, cremos na palavra, ouvimos a palavra, você está ouvindo o som daquilo que sai do coração de Deus, do coração do Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Quem olha para Jesus, olha para o Pai. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe, então. Tchau, tchau.